Vamos falar o ano em que meus pais saíram de férias, de 2006, que fala sobre a ditadura militar no Brasil. O filme se passa durante os anos de 1970 e fala sobre a, o tanto que as pessoas eram oprimidas pelo militarismo e também fala sobre como isso foi meio que abafado pela Copa do Mundo de 1970, que foi conquistada pelo Brasil. E isso meio que demonstrou que tipo, o país era, como se diz, como pode se dizer, o país era tipo muito, tava legal e tal, só que não estava. Muitas pessoas foram torturadas, oprimidas, e é sobre isso que fala o filme. É um filme político e também histórico. Contado pela história de Mauro, um garoto de 12 anos que vivia nesse contexto. E como o nome mesmo diz, ele fala sobre os pais dele, que sofreram muito com a ditadura. E repetindo novamente, eles abafavam muito isso com o futebol, porque assim como em 1940, quando estava tendo a Segunda Guerra Mundial e estava tendo também o período nazista na Alemanha, muitas pessoas abafaram com as Olimpíadas. Eu vou falar sobre a produção e equipe técnica, começando pela direção e roteiro. O filme foi dirigido por Karl Hamburger, conhecido por seu trabalho em projetos como Castelo rá O roteiro, escrito por Cláudio Galperin, Braulio Mantovani e Karl Hamburger, mescla com delicadeza a narrativa pessoal com o plano de fundo histórico. O filme explora temas de abandono, identidade e perda de inocência em meio à repressão política. O elenco, começando por Michael Gilses, interpreta Mauro, o protagonista, entregando uma performance que equilibra vulnerabilidade e resiliência. Germano Hyont interpreta Shlomo, um vizinho judeu que acaba cuidando de Mauro, representando a diversidade cultural da época. Daniela Pipzinski e Simone Spoladori também se destacam em papéis coadjuvantes trazendo profundidade à história. Outros aspectos técnicos, a fotografia, a cinematografia de Adriano Goldman contribui para a criação de uma atmosfera nostálgica e ao mesmo tempo opressiva. As cores e a iluminação são usadas para contrastar a infância de Mauro com o clima de tensão política. A trilha sonora. Podemos mencionar a trilha sonora de Beto Vilares. Combina músicas populares da época com uma partitura original, que evoca a inocência e a melancolia da história. A recepção da crítica profissional foi positiva, fazendo com que o filme fosse o escolhido para representar o Brasil na categoria de melhor filme estrangeiro da época no Oscar. A crítica elogiou o filme principalmente pela maneira em que eles juntaram a narrativa pessoal e a história principal, fazendo com que aquilo parecesse um retrato fiel e também algo real que aconteceu na época. O filme pode ser uma ótima porta de entrada para entender a época e as coisas que aconteciam naquela ditadura militar. Por isso, ele acaba sendo frequentemente usado nas escolas como um recurso educativo. Por isso, além de ser fácil de entender e se sentir como um dos personagens e entender o protagonista, já que o filme passa pelo ponto de vista de uma criança, fazendo com que as pessoas se compadeçam com o filme. E por causa de tudo isso, o filme acabou gerando um impacto cultural para a educação do Brasil nessa questão do nosso passado com a ditadura militar. O filme se situa em um dos períodos mais críticos da história recente do Brasil, a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. Foi marcada por censura, perseguições e tortura de opositores. No entanto, para uma parte da população, a vida cotidiana, incluindo o entusiasmo pelo futebol, continuava quase inalterada. O contraste entre a vida privada e o contexto político cria uma rica tapeçaria para explorar as complexidades da identidade brasileira. Por meio da experiência de Mauro, o filme nos lembra que mesmo em tempos de grande turbulência política, a vida cotidiana e as preocupações pessoais continuam. Essa dualidade é central para entender como muitos brasileiros experimentaram a ditadura militar, com uma mistura de medo e normalidade. O ano em que meus pais saíram de férias é um filme essencial
para quem deseja entender a complexidade do período da ditadura militar no Brasil. Ele oferece um olhar sensível e humano sobre os impactos da repressão política em uma família comum, usando a inocência da infância para destacar a brutalidade da época.